nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou. Nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração.
bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota.
Oração do dinheiro. Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo, por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro de aquisição, ando entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre, Senhor, estou preso. Que fiz eu para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo através da oração nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia alguém te apresentou moeda humilde, empenhada ao imposto público, para que algo dissesses, e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. Escola da bênção. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais
os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento. Deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás
sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfrutas saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria, no silêncio da alma: Deus te guarde e abençoe. Amarás servindo. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento
que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham, temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem
sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou, nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração.
bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota.
Oração do dinheiro. Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo, por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro de aquisição, ando entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre, Senhor, estou preso. Que fiz eu para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo através da oração nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia alguém te apresentou moeda humilde, empenhada ao imposto público, para que algo dissesses, e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. Escola da bênção. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia
no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento, deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem
todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfrutas saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria, no silêncio da alma: Deus te guarde e abençoe. Amarás servindo. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono
sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham, temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Enxada. Com febre alta, o velho Zé da Hora
limpa a roça no sítio da chapada, treme e cai, de repente não vê nada, tudo é escuro no campo, terra fora. Tanto tempo serviu, mas Zé agora tem a cabeça branca e fatigada. Morre o sol, vem a noite, e ao pé da enxada, de mão no peito aflito, reza e chora. Zé larga o corpo, e espírito liberto, pede luz, e eis que a luz surge de perto, tropeçando levanta-se, quer vê-la, mas cai de novo em pranto de alegria. A enxada do seu pão de cada dia brilhava convertida numa estrela. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra
a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Do livro Aulas da Vida, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, Instituto de Divulgação Editora André Luiz. Confiança. Toda a nossa vida se baseia na confiança. Ninguém caminha sem testemunho de fé. O lavrador confia no solo e cultiva a sementeira que lhe assegura a colheita. O oleiro confia no barro e plasma nele o vaso precioso que lhe garante a subsistência. O artífice confia na matéria-prima e dela retira a utilidade indispensável à civilização. Nos mínimos atos da experiência comum, sustentamo-nos simplesmente pela fé. Confiamos no aparelho gastrointestinal e alimentamo-nos segundo as necessidades que nos são próprias. Confiamos nos braços e devotamo-nos à tarefa a que o mundo nos concita a desempenhar. Confiamos na segurança dos pés e tomamos a direção de que carecemos para a desincumbência de nossos próprios deveres. Confiamos no cérebro e usamo-lo nas mais complicadas operações mentais na extensão do progresso comum. Assim, pois, em nos reportando aos problemas da sublime virtude, é imprescindível estabelecer a confiança em nós mesmos. De certo, não podemos dispensar a proteção divina nos menores empreendimentos de cada dia. Entretanto, não podemos olvidar o imperativo da fé em nossa própria capacidade de criar o bem e estendê-lo. Levantemo-nos na senda que nos cabe trilhar e recordemos o tesouro das oportunidades que brilham em nossas mãos. O tempo, a saúde, o equilíbrio e o conhecimento são recursos básicos que nos compete mobilizar no aproveitamento das bênçãos divinas. Desfaçamos a neblina da hesitação e da dúvida ao redor de nossos passos e compramos nossas obrigações para com a vida superior. Efetivamente, é natural mantenhamos nossa fé viva em Jesus na preservação do nosso próprio conforto. Entretanto, é preciso não esquecer que Jesus, por sua vez, guarda a sua fé em nosso concurso para que se lhe materialize, enfim, na terra, o reino da paz e do amor para sempre. Emmanuel. Do livro Caminho Espírita, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, Instituto de Difusão Espírita. Livro Espírita. No câmbio dos valores morais, o livro espírita pode ser lido, negócio importante; cultivado, crédito permanente; ofertado, cheque ao portador; sustentado, rendimento constante; extraviado, abono sem endereço; achado,
auxílio indireto. Difundido, riqueza pública. Vendido, tesouro sem preço. Emprestado, socorro imprevisto. Conservado, reserva segura. Amparar o livro espírita e distribuí-lo é participar dos interesses da providência divina, realizando preciosos investimentos de luz e verdade, amor e renovação entre os homens. Albino Teixeira. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro.